Olá, tudo bem? Alguns de vocês já nos acompanham há algum tempo e estão cientes de que o call da BRCG para o início da flexibilização monetária no Brasil é mais tarde do que o mercado imagina, começando no segundo trimestre de 2026, e tem um ciclo de flexibilização monetária menor, com um orçamento somente de 1,75 ponto percentual de corte de juros, levando a taxa Selic a 13,25 no final do ano que vem. Toda a discussão recente no mercado estava sobre a viabilidade de se ter cortes de juros no início de 2026, especificamente na reunião do Copom de janeiro. E aí existe um debate também sobre cortes na reunião de março, mas o grosso do debate, de fato, nas últimas semanas, era você começar a flexibilização monetária na primeira reunião do ano que vem. Nossa visão sempre foi de que esse movimento não fazia muito sentido, e ele não fazia muito sentido por duas razões. O primeiro, uma questão de economia política. Seria a primeira reunião do Banco Central totalmente, vamos chamar assim, puro sangue do PT. E nessa primeira reunião, já começando a cortar juros, isso poderia enviar um sinal que não seria adequado para a responsável condução da política monetária. Mas mais forte do que isso, a primeira reunião de janeiro não vai permitir que se veja o efeito de uma quantidade enorme de impulsos que estão sendo concedidos à economia, com impactos específicos na demanda agregada, e eu não estou falando só do imposto de renda, da isenção do imposto de renda, que começa no início de janeiro. A gente está falando de inúmeras iniciativas de cunho creditício, fiscal e parafiscal, que saem de 2025 e vão chegar ao ano que vem. Quando você junta tudo isso, janeiro é cedo demais, sempre foi. E a nossa visão é que o debate de verdade do Banco Central, e a gente não está falando do call da BRCG, o debate do Banco Central de verdade era começar a cortar juros a partir da reunião de março. A gente tinha isso já na conta no Copom de novembro. E agora, com um conjunto de informações do Copom de dezembro já consolidado, essa nossa impressão fica ainda mais forte. Comunicado e ata trazem informações que, na verdade, vão para os dois lados. E esses dois itens de comunicação deixam todas as opções na mesa e, realisticamente, também deixam a opção de um corte de juros na reunião de janeiro. Você tem, de um lado, uma estrutura de comunicado que é relativamente rockish na sua estrutura geral, mas tem uma redução da projeção condicional no segundo trimestre de 2027, que é o atual horizonte relevante, de 3,3% para 3,2%. Com um detalhe que passou despercebido por muitos, que esse pequeno ajuste ocorre, na verdade, nos preços administrados. Preços livres, que são mais sensíveis à política monetária, continuaram exatamente no mesmo patamar das reuniões anteriores. Quando você olha para a ata do Copom, você tem uma combinação de comentários que tem um leve tom dovish. E esse tom aparece no cenário externo, na tipificação do cenário inflacionário corrente e na avaliação dos passos prospectivos da política monetária, quando eles falam explicitamente que agora estamos entrando num novo estágio da condução da política monetária, na qual a avaliação é que a condução atual é adequada. Quando a gente está falando de adequado, a gente está falando que ela já tem impactos observáveis na dinâmica inflacionária e, portanto, se está mais perto do momento onde você vai passar ao estágio de discussão da redução da restrição monetária na economia. Isso tudo é bem claro nesse kit de informações entre comunicado e ata e, portanto, deixa sim na mesa a possibilidade de um corte em janeiro, ainda que no conjunto da obra o cenário central do Banco Central pareça ser a reunião de março. Na verdade, a pá de cal de janeiro ela vem de duas coisas. A primeira, e aí eu estou falando agora especificamente em termos de precificação do mercado, não necessariamente isso vai ser verdade adiante, a gente teve um movimento cambial recente trazendo as cotações da moeda das cercanias de 5,35 para cercanias de 5,50, 5,55. Isso, se mantido, complica muito a trajetória adequada, que seja favorável para cortes de juros na reunião de janeiro, e o mercado já sentiu isso reprecificando a possibilidade de cortes de juros que antes era majoritária e agora é minoritária na próxima reunião do Copom. Mas mais forte do que isso foi o contexto e algumas informações muito específicas que apareceram no relatório de política monetária, que acabou de ser publicado pelo Banco Central. Esse relatório é muito extenso e, no geral, as pessoas não dão a ele a devida atenção. E lá no final dele, ele é um relatório de 75 páginas, lá na página 65,
tem uma tabela na qual o Banco Central alonga o horizonte de projeção do seu modelo para além do horizonte relevante. Isso já está acontecendo há alguns relatórios, ele é sempre publicado nas cabeças de trimestre, março, junho, setembro e dezembro. E nessa extensão, agora o Banco Central olha para a extensão do seu modelo até o segundo tri de 2028. E você só chega na inflação projetada de 3%, na meta, lá em 2028. Tá? Isso é um pouco pior do que nós esperávamos. Pegando o modelo do Banco Central e estendendo esse modelo, nós esperávamos que ele conseguisse ver a inflação na meta no último tri de 27. Eu não quero aqui ser um rato de planilha e dizer que essa inflação está em 3,1, ou em 3, ou em 3,2, é determinante para a decisão de política monetária do Banco Central. Mas o fato é que ele está, com o seu modelo, dizendo para o mercado que o nível de corte de juros e a velocidade entendida aqui quando começa, e a velocidade depois de implementação, que o mercado tem para a estratégia de corte de juros de 2026, ela é excessiva. Esse comentário já valia lá atrás e ele continua valendo agora. O Banco Central repete mais uma vez que o orçamento que o mercado tem na cabeça é demais para o seu próprio modelo. Tudo isso junto, gente, me sugere fortemente que janeiro meio que sai da conta. Pode ser, evidentemente, que a evolução do cenário até a reunião, que é no fim de janeiro, coloque janeiro na conta de novo. Mas, inequivocamente, é cenário alternativo. Eu quero reforçar isso, então, na cabeça do Banco Central, e a gente já dizia isso lá atrás, em nossos vídeos anteriores para aqueles que já nos viram falando disso, que a cabeça do Banco Central, há algum tempo, é mirar na reunião de março, com cenários alternativos que fossem janeiro ou, eventualmente, abril. E aí, literalmente, janeiro, uma realização favorável, abril entendido como segundo trimestre, uma realização desfavorável do cenário. Esse cenário base do Banco Central continua o mesmo, março, mas a probabilidade que ele sugere para essa realização favorável, que é janeiro, diminuiu. E o debate tem que ser, de fato, migrar para o início de flexibilização monetária entre março e abril. O nosso cenário pressupõe que a realização desfavorável em termos dos estímulos de demanda, que eu citei no início desse vídeo, será, na verdade, a realidade. E, portanto, o espaço de flexibilização monetária moderada em termos de tamanho e lenta em termos de ritmo só vai se abrir no segundo trimestre de 2026. O mercado ainda vai deglutir isso. E esse momento da realização de que a realidade vai ser mais confusa do que as pessoas imaginavam, vai doer. E esse processo só começou. Preparem-se, porque vai balançar. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e acompanhe os conteúdos que a BRCG disponibiliza. Esse é o último vídeo de 2025 e desejamos a todos vocês boas festas e contem conosco no ano que vem. Até mais.